Vem cá, amores. Eu não vejo vocês beberem água. O online ainda bebe, porque está em casa, no descanso do lar. Os médicos estão pedindo muito, gente. A água é fundamental para tudo, hein? Tem que beber água. Tem que beber, você tá doido. Para os rins, para as células, para a circulação, para tudo. Eu aprendi isso, porque eu não bebia água, tá? Não bebia, não. O dia que o médico conversou comigo os benefícios dela para o organismo, acabou. Não deixo beber mesmo. Eu até passei a gostar. Proceder, dois sentidos, ou ter fundamento, ou no sentido de iniciar. Ter fundamento é verbo intransitivo. VI é verbo intransitivo. E o proceder no sentido de iniciar. Nesse sentido, transitivo e indireto, lógico, então, vai pedir apoio de preposição a. Seus argumentos não procedem. O sentido aqui é, seus argumentos não têm fundamento. Então, aqui ele é intransitivo, e de intransitivo. Não pede complemento algum. O juiz procedeu à sessão. Então o proceder, no sentido de iniciar, pede a preposição a. Sessão, palavra feminina, crase obrigatória. Continuando com a regência, mas agora dentro da crase. Tá? Então aí o pessoal do online, viu online? Regência verbal e nominal e junto, pode colocar agora aí, ó, a próxima é a crase. Mas não deixa de trabalhar a regência. Continua a regência. Nós vamos precisar, ué? Com certeza, off, coffee. Coffee, coffee. O que vocês lembram de crase? Termo regente, termo regido, bacana. O que mais? Não, o que é a crase? O que vocês lembram quando fala assim? Crase, o que vocês lembram? Fusão de dois as. Então tá. A crase é um ponto de interrogação para muita gente. Principalmente quando prova cisma de perguntar se tem crase ou não. Aí você fica em dúvida, um ponto de interrogação, você joga então, né, na porrinha. Fica lá, Nesse caso, a crase, pelo amor de Deus, gente, não é acento. Crase nunca foi acento. Igual o pessoal olha o acento e fala, crase. Eu posso ter o acento e não ter o fenômeno de crase. Tá? E é isso que as provas, algumas, estão pedindo. E a OCP é uma delas. Então, vem cá. O que é a crase? Falaram direitinho. É a fusão de dois as. Nós estamos sempre nessa posição. Então, as palavras à minha esquerda, todas, devem pedir apoio da preposição a. Então, toda a palavra à sua esquerda pode ser um verbo, pode ser um nome, tem que pedir preposição a. As palavras à sua direita devem ser substantivos femininos. Para pedir o artigo a.
Então, crase é mocinha, menina. Só ocorre crase com palavras femininas. Moçoilas. Então, ó, sempre lembrando isso, ó, para falar o fenômeno da crase. Esse lado esquerdo, preposição a, seu lado direito tem que ser substantivo feminino para pedir o artigo a. Alguns casos são especiais e esses casos é que caem em prova. Então, vamos ver aqui, ó. A fusão, então, da preposição a mais o artigo a ganha o nome de crase. O fenômeno da crase é a fusão dos dois as, igual vocês falaram. E que se marca com o acento que se chama grave. O acento que marca o fenômeno de crase é o grave. E é gravíssimo, porque ninguém lembra dele. Tem gente que fala que crase é o agudo ao contrário. Isso aí é coisa de doido. Já escutei isso muito. Professora, eu aprendi que crase é o agudo ao contrário. Olha, o que é isso, gente? Porque esse é o agudo, esse é o grave. Aí eles falam que é o agudo ao contrário. Ô, Jesus. Fazer o quê, né? Qual o exemplo? Pagamos a médica. Aí muita gente fala assim, Dri, eu aprendi que para saber se tem um acento, basta trocar a palavra feminina pela masculina. Tipo, pagamos ao médico. Se cabe ao, a crase ocorre. Sim! Alguns pontos isso dá certinho, mas nem sempre. O problema é que tentar concurso é totalmente, o raciocínio é diferente de fazer a prova de colégio. É isso que o povo tem que entender. Porque a prova de colégio, o professor monta a questão em cima daquilo que o aluno assimilou, aprendeu, está dentro do conceito de crase para a gramática. Concurso público vai além. Principalmente tipo a OCP, tipo uma Getúlio Vargas da vida, né? Então eu tenho que aprender realmente a trabalhar crase. Então vamos ver aqui, ó. Quando pede acento indicativo de crase, quando pede fenômeno de crase, quando pede acento grave, mesma coisa. Agora vamos saber trabalhar. Se eu te perguntasse aqui ocorreu crase, a crase é a fusão de dois as. Para eu falar crase, tem que ter a fusão. À sua esquerda é o verbo pagar, a regência aí, ó. O verbo pagar é transitivo, indireto para a pessoa. Então, toda vez que você usar o verbo pagar, você paga a alguém. Então, esse verbo é transitivo indireto, pede a preposição a se o complemento dele for pessoa. Então, você paga a alguém. Então, a minha esquerda pediu. A minha direita, a palavra é feminina, então deve-se usar com o artigo a. Para você não falar, pagamos a médica, junta os dois as em um só. Aqui teve o fenômeno de crase. Então, a leitura é, pagamos a médica. Ninguém vai lá, a médica não. Porque tem gente que dobra o A. Você dobra? Médica. Você em carro está falhando. Pode parar.
obrigatórios do acento grave. Recentemente, bem recente, caiu uma questão, a minha aluna mandou para eu analisar o porquê, tá, da resposta do gabarito, se é letra D, etc, etc. Depois eu vou colocar essa questão no quadro, eu tenho ela aqui, para vocês terem uma ideia como que as provas estão trabalhando. A questão mais ou menos do comando era assim: em qual alternativa não ocorre a fusão da preposição a mais o artigo a? O que ela estava perguntando? Onde não ocorre crase. Todas estavam com acento e todas corretas. Peraí, o que ela tinha que fazer? Então, ela não entendeu a questão. Então, não ocorre a fusão da preposição a mais o artigo a. Ou seja, ela tinha que procurar onde há uma locução. A locução não tem fusão de preposição a mais artigo a. Recente, agora, now, tá? Ela falou, não entendi o porquê do gabarito, errei, eu não soube trabalhar o comando. Aí eu falei, você esqueceu do não. Não há fusão da preposição a mais o artigo a. Quer dizer, onde não tem crase, onde não tem a fusão, igual nós fizemos aqui. É assim que o concurso está trabalhando hoje, gente. Porque eu sei que muitos colegas falam assim, gente, aqui teve crase. Então mostra para todo mundo que a crase é um sentido geral. Concurso está vindo hoje querendo mais do candidato. Eu posso ter o acento grave e não ter crase. Porque quando a crase é o fenômeno, gente. Fusão da preposição mais o artigo a. Tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, casos obrigatórios do acento grave. Chora não. Vou trazer a questão para vocês. Vai copiar aqui errado não, hein? Porque o costume do caixão põe a boca torta. Como é que é? Mesma coisa. Foi o costume do cachimbo põe a boca torta, o costume do cachimbo. Ela está ouvindo o ditado aqui popular, viu, online, errado, coitadinha. Ela tem problema. Indicação de horas. Toda vez que você determinar hora, o acento grave se faz obrigatório. É obrigatório toda vez que você indicar hora. Determinou a hora, acento grave obrigatório. Acordei às 9 horas. Como eu estou determinando a hora, acento grave obrigatório. Aí, aqui, tá vendo? O verbo acordar é intransitivo. Então, quer dizer que aqui não houve o fenômeno da crase, a fusão dos dois as.
Mas o acento grave se faz obrigatório porque eu estou determinando as horas. Muito bem. Tchutchuca. Ui. E se você levar em conta, a gramática está certa, gente. Aí muita gente fala assim, a crase não. Você pode falar crase por causa do acento, mas você tem que explicar que o fenômeno de crase não ocorreu ali. E é isso que as provas estão julgando. É isso que o pessoal está confundindo as questões, porque todo mundo acha que é crase. Você não acorda a. Você acorda. Esse verbo é intransitivo, aí. Aí tem aquela determinação linda e maravilhosa de 8 a 10. A questão circula aí, ó, é quando você usa a preposição de. Vamos direto ao assunto? Se você usar a preposição de, você é obrigado a dar a preposição a. De, a. E não é de, as, não. Podre. É de, a. De 8 a 10. Dri, eu quero dar crase. Das. O que é o das? De mais as. Se eu dei artigo as para as 8, eu sou obrigada a dar artigo as para as 10. Então, das 8, aí sim, às 10. É o paralelismo. Deu para um, dá para o outro. Começou a dar aqui e termina de dar lá. Então, de com a, das as. Com crase. Colocou das as. Crase. Aí as pessoas usam muito assim, ó, de 8 às 10. E acho fino. Convite de aniversário, então, nossa, né? De 8 às 10. Nossa, medonho. Vá não, a festa pode ser até boa. Mentira, já vai sim. Por quê? Convite de festa a gente pode perder, mesmo com a hora errada. Todos esses aqui são casos especiais. Os pronomes demonstrativos, que é este, esta, isso, esse, essa, isso, aquele, aquele e aquilo. Todos devem levar crase, Dri? Não. Pronomes demonstrativos, só 3. É aquele, é o aquela e aquilo. Adri, mas aquele puxa um substantivo masculino. Concordo. Mas é caso especial. Esses 3 pronomes demonstrativos pode ter a crase, porque são 3 pronomes que se iniciam com a vogal A. Então, por isso que a eles pode ocorrer a crase, sim.
juntos. Odri, mas comando é masculino. Eu não vou olhar o comando, eu vou olhar o pronome aquele. À minha esquerda é o verbo obedecer. A regência dele, ele é sempre transitivo indireto. Ele pede apoio da preposição a, sempre. Você obedece a algo ou a alguém. Então, a minha esquerda pediu, ó. Aquele é pronome demonstrativo, é caso especial, se inicia com a vogal a. Preposição a mais vogal a, crase. Então, obedeço aquele comando, a crase aqui ocorreu. Fusão de dois as. Pronomes. Odri, eu já ouvi falar que diante de pronome não tem crase. Sim, é o que eu estou falando. São casos especiais. Os demonstrativos, aquele, aquela e aquilo. Os pronomes, outra, mesma, própria e tal. Por que, Adri? Esses 4 pronomes aceitam artigo a. Eu posso falar a outra, a mesma, a própria, a tal. Então, para esses 4, pode ocorrer a crase, porque eles aceitam o artigo a. Não vem com a, não. Ah. Olha lá. Ah, que bonitinho que fica. Refiro-me a outra moça. À minha esquerda, o verbo referir. Pede sempre a preposição a, pronominal, transitivo indireto. Outra moça. Pronome outra, substantivo feminino, aceita artigo a. Vamos colocar aqui, ó, artigo a. Então, a mais a, crase. Eu poderia falar, refiro-me à mesma moça, crase. Refiro-me a tal moça, crase. A própria moça, crazy. Que é de deixar crazy mesmo. E crase cai, viu, gente? Pode memorizar essa gracinha.
casa e terra determinados. Tem gente que fala assim, Adri, mas subentendendo casa ou subentendendo terra? Não. Literalmente, casa especial. A palavra casa tem que aparecer e literalmente a palavra terra também tem que aparecer. Então tem que ter a presença da palavra, né? Das palavras casa, terra. É casa especial também? Sim. Casa e terra só vão pedir, vamos falar assim entre aspas, né? Artigo A, se elas estiverem determinadas. Então, para você colocar, né, ocorrer crase em casa e terra, mas só por determinação, tá? Então, quando eu uso, cheguei à casa amarela, a palavra casa literalmente está presente. Ela está determinada, casa amarela. Toda vez que a palavra casa estiver determinada, devo usá-la com o artigo A. Beleza? Você chega a algum lugar. Então, aqui nesse caso, A mais A, crase. A casa está determinada, a crase ocorreu para ela. Dri, pode ser por adjetivos? Pode ser por dono da casa, sim. Cheguei à casa de meus pais, cheguei, né, à casa, vamos supor, a casa de vovó. Vamos supor que a Adri faça isso aqui, ó. Cheguei à casa. Eu não determinei a casa. Vai ter crase? Não. Aí eu sou obrigada a retirar isso aqui. Só ocorre crase na palavra casa se houver determinação. Da mesma forma para a palavra terra. Fui à terra natal. Terra apareceu. Está determinada? Está. Terra natal. Então, fui à terra natal, determinação, crase. Você vai a algum lugar, né? O verbo ir ali pede a preposição a. Retornaram à terra. Retorna a. Terra, planeta, letra maiúscula. Olha se não copiaram com letra minúscula. Copiar, porque eu gosto assim, não sabe nem copiar de quadro. Depois vai estudar, não sabe que terra é essa. Terra com letra maiúscula já está determinada por si, porque é o planeta. É nome próprio, ué. Então, terra, planeta, crase para ela. Ele está perguntando aqui se falar, cheguei à fazenda amarela. Mas aí vai ter, você está usando a palavra fazenda, que é feminina, etc. Não é subentendendo casa nem terra, não. Tem que ter a palavra casa e tem que aparecer a palavra terra. Se você falar, cheguei à fazenda amarela, vai ter por natureza. Chegar à fazenda feminina. Tá? A condição é aparecer essa palavra e aparecer essa aqui. Porque são dois casos especiais. Tá? Não é subentendendo casa, nem subentendendo terra. Essas duas palavras têm que aparecer. É porque tem uma menina aqui que ela tá passando mal, viu, online? Por isso que eu tô... Ela começa a fazer alongamento em sala, a gente toma até um susto. E quando a gente olha, a pessoa parece que está exorcizando, está virando o pescoço para trás. Ué, eu tô achando que é exorcismo aqui, ué. Tá virando o pescoço assim para trás, hein?
360, eu falei, uai, o trem tá feio. Essa aqui é bonitinha por demais. Por demais. Porque essa aqui de cara você marca errado, julgando os cabelos. Eu vou ter uma palavra masculina, mas está subentendendo o substantivo feminino. Quando eu falo, fui a homicídios, se você não souber a regra, o que você faz? Errado. Vai marcar que está errado. O verbo ir vai a. Homicídios é palavra masculina, tá, gente? Mas aqui está subentendendo delegacia. Então, fui à delegacia de homicídios. Então, a crase aqui ocorreu, porque está subentendendo uma palavra feminina. Chupa que é de uva! Ela está falando aqui que esse negócio de falar que não tem crase com palavra masculina, mas aí segue as regras dos casos especiais. Tudo bem, ainda está no plural, mas aqui não é que está concordando, tendo a crase com a palavra homicídios. Aqui está subentendendo uma palavra feminina. Na hora para dizer que na hora da prova não lembra, mas é isso mesmo que o concurso quer, que você não lembre, se estrebe na primeira esquina. Uma dica, geralmente essa regra vem nomes próprios, vem letra maiúscula, mesmo você não sabendo o que é, dá uma ideia que é uma empresa, uma instituição. Aqui, ó, fui a melhoramentos. Primeiro está com letra maiúscula. Aqui é editora. Cheguei a editora melhoramentos. Vai estar subentendido aqui, ó. Subentendendo substantivos femininos. Sempre com letra maiúscula, que é o nome da instituição, da empresa, o que for. Está errado, ó. Chegando ao Brasil, encontrei o engarrafamento. É bom assim um aluno de 50%. Aquele aluno que só lê metade, ele só lê aqui, chegando a... está errado. Chegando a Brasil, encontrei o engarrafamento. Eu cheguei a
Avenida Brasil. Não, não é sacanagem, chama-se concurso público. Tudo bem, mas aí tá subentendendo, quando você fala encontrei um engarrafamento, você já sabe que é avenida. Sim, eu estou falando o aluno 50%, que ele só lê metade. É, aluno 50%, ele lê só até onde ele quer, metade da questão. E depois fala, errei. Por que eu errei, professora? Eu falei, você acabou de ler? Então, aí não é sacanagem. Né? A própria pessoa está se boicotando. Bonitinho aí, ó. Em uma prova estava assim, BBC. Canal. Aí, quando colocou lá BBC, mas todo mundo sabia que era tipo uma empresa. Aí o pessoal já sabia que era nome próprio, etc. Não tem como não. Tá? Eles vão colocar, se cair isso aqui, e isso é concurso público. O aluno que sabe a regra, ele faz. Quem não sabe, sinto muito. É dizer que isso é sacanagem, ué. Não é sacanagem, não, hein? Ele está impressionado com chegando ao Brasil. Fazer o quê, né, gente? Vamos voltar aqui, tá? Essa crase deixa todo mundo crazy mesmo. A distância de amores de my life, tchutchucos. A distância, esse azinho com o acento aqui, a palavra feminina distância, essa estrutura aqui, um conjunto de palavras chamada de locução. Então, a distância é uma locução. Toda locução, que ao final dela há uma preposição, chama-se locução prepositiva. Então, a distância, cursa distância. A distância é uma locução, é um conjunto de palavras. Por que ela é prepositiva? Porque ao final dela há uma preposição. À margem de, à espera de, à custa de. Então, locuções prepositivas. A locução prepositiva à distância de só leva acento se houver determinação numérica. Então, a distância de só leva o acento grave se houver determinação numérica.
colocar aqui, ó, se houver número. Então, ele parou o carro a distância de 2 quilômetros daqui. A distância de é a locução pré-positiva, está determinada por número, então o acento grave se faz obrigatório. Então, se eu falo, curso à distância tem crase? Não, eu não determinei a distância por número. Não. Quando eu falar a distância de, só pode ser o número depois dela, né? Se eu falar, ele parou o carro à distância de outros, vai ter o acento? Não, porque eu não coloquei número, não determinei a distância por número. Hã? Não. Ela está perguntando para a margem também. Não. Só para essa locução, a distância de que ela, para ganhar um acento grave, tem que ser determinada por número. Não. A distância de tem que colocar o número. Referência, né? O último caso aí dela, referência à moda de. Todos são casos especiais, por isso que eu estou falando. E esses casos especiais é o que a prova coloca. O referência à moda de, nós usamos muito, né? Pizza moda, nós observamos muito em cardápio. Agora, eu tenho vestidos a Clodovil. Então, toda vez que subentender vestidos à moda de Clodovil, subentende-se a moda, acento grave obrigatório. Arroz à grega, nem vou colocar muito prato aqui não, bife à parmigiana, entre outros, né? Então, subentende-se aqui arroz à moda grega. Então, subentendeu a locução, né? A moda de... Então, na verdade, nós temos aí o acento grave obrigatório. Eu sei que muita gente aprendeu que frango a passarinho, tem professor que fala que tem um acento. Só que, para acabar com a dúvida, o que eu fiz e vocês podem fazer a consulta também. Academia Brasileira de Letras, você entra lá no Volpe e digita a sua dúvida. Eu mandei. E a academia colocou assim, caro consulente, frango a passarinho não tem acento grave. Então, eu fiz consulta à Academia Brasileira de Letras. Tá? Então, se alguém falar que é facultativo, pode ter ou não, ou que tem, não. Eu fiz essa consulta para parar com essa mania, porque toda vez que eu falava que não tinha, tem aluno, professora, eu tinha um professor que falava que pode ter. Aí eu falei, bom, então vamos lá, a academia vai dar a dica. Não deu outra, mandei, caro consulente, eles colocam assim, caro consulente, eles respondem mesmo. Frango a passarinho, não há ocorrência de crase, não há um acento grave, porque não subentende-se a moda de passarinho.
Da mesma forma, o bife a cavalo também, que não é a moda de cavalo. Ela coloca assim mesmo, porque não subentende-se, tá, gente? Quando eu falo pizza à moda, vai ter porque é a moda da casa. Bife à parmegiana, a moda parmegiana. Então, tem que subentender a moda. Tá? Então, tem esse negócio de frango à moda passarinho, porque isso não existe. Isso é pela academia. Vou colocar aqui, ó. Volpe. Epa! Vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Tá? Pelo Volpe, frango a passarinho não tem acento grave. E nem o bife a cavalo. Vocês podem comer, que é um filé, né? Mignon, ao ponto, tem que ser ao ponto, com 2 ovos por cima. Geralmente o pessoal coloca um ovo só, economia. E é um prato muito gostoso. Agora, o tradicional mesmo é o bife com 2 ovos por cima. Sabe por quê, né? Tem 2 vertentes históricas. Eu não tenho nada com isso, porque eu não sou historiadora. Mas ao ler, pesquisando, o bife a cavalo, eles falam que os tropeiros, né, os homens que ficavam muito em cima, tropa, levando um gado de um estado para o outro, e, na verdade, não tinham como levar, porque era antigamente, era tudo feito por animal. Então, eles ficavam muito tempo em cima de um cavalo, e não tinha geladeira. Então, eles levavam carne de sol, porque não estraga, e ovo cozido. E ali eles colocavam a carne com o ovo cozido, amassavam, que aí a carne com o ovo, e comiam aquilo ali. Pronto, isso é uma. A segunda era, como eles ficavam muito tempo em cima do cavalo, eles assavam suas partes íntimas. Então, eu tenho um filé ao ponto com 2 ovos por cima. Tá? Então, saiu aí o bife a cavalo. Sério, quando eu li, eu falei, não, isso é piada, mas não é piada não, gente. E diz que quando a gente anda a cavalo, diz que machuca realmente. Agora, você imagina você ficar o dia inteiro em cima de um cavalo. Você vai se assar todo, gente. Homem também, tá? Então, por isso que cowboy anda assim, né? Para aí, fechar essa crazy. Vamos lá, crianças lindinhas de mamãe. Vamos nos porem vestidos maravilhosos, maravilhosas. Tá alto, gente, o som? Não, né? Depois eu já falo alto, né? E ainda o microfone lá no talo. Aí daqui a pouco nós estamos na boate. Tudo bem, crianças? Então vamos ver a crase proibida. Depois das compras, né? Que a gente foi às compras, lógico. Ah, Black Friday, tá bom. A crase proibida não ocorre crase diante de verbos, porque verbo não tem gênero. Simples assim.
não existe verbo masculino nem verbo feminino. Então, por isso que, à frente de um verbo, diante de verbo, a crase não ocorre. A famosa expressão que vocês usam tanto em redação, a partir de hoje, né? Então, partir é verbo, e diante de verbo não tem crase. Então, cuidado ao colocar um acento aqui. Estamos aptos a exercer a função. O adjetivo apto, então aqui é um nome. Então, adjetivo apto pede a preposição a. Você está apto a alguma coisa. Exercer é verbo. Diante de verbo, não ocorre crase. Diante de pronomes, olha só. Diante de pronomes não tem crase. Mas vamos fazer uma listinha aqui extra, né? Extracurricular. Os pronomes que podem ter crase, ó. Vou colocar aqui, ó. A crase pode ocorrer com o pronome qual. A crase pode ocorrer com os pronomes demonstrativos aquele, aquela, aquilo. A crase pode ocorrer com o pronome outra, mesma, própria e tal. Depois nós vamos ver que também eu tenho pronomes possessivos, mas a crase é facultativa. Nesse caso, a crase, então, pode ocorrer em a qual? Sim, aquele, aquela e aquilo, sim, outra, mesma, própria e tal. Os demais pronomes não têm crase, porque para ter a crase eu preciso da preposição mais o artigo. E pronome não possui artigo, a não ser esse trio aqui, ó. Qual pede artigo, aquele, aquela e aquele se iniciam com a vogal A e outra mesma própria e tal andam com artigos. Os demais não. Então aqui, ó, à minha esquerda é o recorrer. Você recorre a algo ou a alguém. Preposição a para o verbo recorrer. Eu tenho ela, que é pronome pessoal, mas Adri é pessoal feminino. Não interessa, mas pronome pessoal não pede artigo. Então não tem crase. Requeiro algo a alguém. O verbo requerer, a primeira pessoa é requeiro. Tá? Não é requero, não. Requeiro. Então, eu requero aí, não requero, não. Eu requeiro. Então, requeiro documenta a Vossa Excelência. Vossa Excelência, pronome de tratamento. Vossa Excelência, Vossa Senhoria, não tem gênero, né, gente? Ele serve tanto para o homem quanto para a mulher. Então, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, não tem crase, não. Agora, senhora e senhorita, esse sim, possui a crase. Por que possui a crase? Porque eles são femininos e pedem artigo a.
Eu posso falar a senhora e posso falar a senhorita. Tá? Dona é outro também. Vamos colocar assim, ó. Ocorre acento grave se houver determinação de adjetivo. Então, ele é bem específico, tá? Se bem que dona aqui no Brasil é difícil, né? A mulher ser chamada de dona. Não, é difícil assim, a mulher gostar de ser chamada de dona, né? Em Portugal tem dona porque lá tem dom. Dom Manuel, Dom Joaquim. Aqui no Brasil, você chamar uma mulher de dona é pedir para morrer, né? Ela pula no seu pescoço 3 vezes. Então, olha só. Olha só. O pronome tratamento dona, ele é tão específico que deixa bem clara lá. Ocorre acento grave. Então, você vai usar o acento grave se a palavra dona tiver determinado por adjetivo. Então, é bem específico. Devolvi a chave à simpática Dona Teresa. Devolvi algo a alguém. Tá. Opa, pronome de tratamento dona. Está determinado por adjetivo. Então, dona determinado por adjetivo, acento grave obrigatório. Vamos supor que venha assim, devolvi a chave a Dona Teresa. Vai ter crase? Não vai ter o acento grave. Por quê? A gramática é clara, você só vai usar acento grave no pronome de tratamento dona se houver determinação por adjetivo. Então, se você tira esse simpática, vai ter que tirar o acento. Tá? Então, devolvi a chave à Dona Teresa. É muita antipatia, né? Ela deixou de ser simpática, tira o acento dela. Essas turmas. Espera aí, viu, online? Vamos lá que eu tenho que tomar meu remédio de hora marcada. Pobre, né, meu filho? Toma remédio de hora marcada. O rico toma qualquer hora.
que é o organismo do pobre está acostumado a tomar aquele remédio de hora em hora. Então, como eu sou pobre, eu tomo remédio de hora em hora. Pronto. Palavras repetidas não tem crase. O problema é que é uma regra que você grava rapidinho. Essa que todo mundo grava assim, ó, numa rapidez, gota a gota, hora a hora, frente a frente, uma a uma. Não ocorre a crase porque as palavras são repetidas. Agora, dá uma olhadinha no contexto. Se for realmente, né, como dizem os boatos, né, quem vai fazer o TJ será a OCP, o boato é forte. Então, se for, ela lembra muito a Consulplan. Não sei na área de texto, mas na área de gramática dela, porque eu já trabalho com a OCP para outros concursos. Então, quer dizer, já conheço a prova, então ela trabalha muita questão de vocabulário e ela gosta muito de pegadinha, tipo essa do cuidado aqui, ó. Porque quando você memoriza que palavras repetidas não tem crase, aí você lê essa frase, imediatamente você marca como errado. Por que marca como errado? A guerra, porque a gente só olha aqui, né, onde está o acento, nem lê o resto. Ah, guerra, palavra repetida tem crase não, ainda marca errado jogando os cachos, né? Achando lindo. Só que, como é a OCP, é toda qualquer prova, mas eu estou falando da OCP porque parece que ela tem assim a característica de fazer. Vamos ver se vai ser mesmo. Ele declarou, então olha o verbo, você declara algo, nesse contexto, a alguma coisa. O verbo nesse contexto é VTDI, ou seja, ele pede dois complementos. Então, declarou o quê? Guerra. A quê? A guerra. Então, aqui diz respeito, né, à transitividade do verbo. Então, essa crase está correta. Declara algo a alguma coisa. A palavra guerra é feminina, então, nesse caso, a crase ocorre. Vou colocar mais um exemplo aqui, ó. Aqui. Aí você olha vida a vida, palavras repetidas, não tem crase. Leia o contexto. Preciso dar. Você dá algo a alguma coisa. Então, o verbo dar aqui, né, é VTDI também. Você dá algo a alguma coisa. Então, VTDI. Uma dica. Quando há dois verbos formando a famosa locução verbal, tá, turma? Por favor, nesse caso, vocês vão olhar a transitividade do verbo principal, que é o último. Então, você tem dois verbos. Odri, eu olho o quê? Qual desses eu vou olhar a transitividade? Não é do auxiliar, você vai olhar o principal, que é o último. Então, dou algo a alguma coisa. Então, esse A aqui corresponde ao complemento do verbo dar. Então, por isso que ali tem a crase. Ele está falando aqui, ele quer afirmar, né? Que a crase, nesse caso de palavras repetidas, ocorre com os verbos VTDI. Sim. Sim, por isso que é bom dar uma olhadinha na transitividade do verbo. Só que a gente só faz prova de português pelo impulso. E aí você erra por bobagem porque faltou a sua leitura. Quer dizer, aqui, agora vocês já estão sabendo que, dependendo do verbo, se ele for VTDI, vai ter a crase, se for houver necessidade. Porque você só olha isso aqui, ó. É igual hora. A aluno tem mania de olhar, porque tem hora lá no contexto, já marca e tem que ter o acento.
Mas ele esquece de ler que só pode ter acento se a hora for determinada. É outra também que se erra por bobagem. Então, com certeza, o verbo sendo BTDI, ele vai te pedir 2 complementos. Hã? Ah, tá, tem. Artigo indefinido, umas. Eu nem pus o masculino aqui, porque masculino tem uns. Então, com os artigos indefinidos, umas. Por que não tem crase? Qual que é o artigo para crase? Né? O definido a. Então, por isso que se considera, dirigiu-se a uma banca. Você se dirige a. Então, o verbo dirigir pede a preposição a. Uma, artigo indefinido. Então, com artigo indefinido, não vai ter crase. Tá? Cuidado nas redações. Já começaram a fazer as redações? Semana que vem? Começou ainda não? Independente de religião. Tá? Aqui a gente não entra no mérito de religião. Então, aí são outros 500, vão fazer prova gramatical. Deixa a religião fora, né? Religião, cada um tem a sua e tem que ter um respeito por todas elas. Então, nomes de santas, não ocorre crase. Por que não, Andri? Nossa Senhora, Virgem Maria, enfim, tá? É nome de santa e, na verdade, é de ser conhecido universalmente. Então, quer dizer, não precisa usar artigo para determinar Nossa Senhora. Independente da religião, todo mundo sabe de quem eu estou falando.
Então, por isso que em nome de santas não ocorre crase, elas não precisam da determinação do artigo, tá? Então, fiz promessa a Nossa Senhora, então você faz promessa a, então pede preposição, como eu tenho o nome de santa, não ocorre crase. Pode falar, amor. Você vai considerar a Virgem Maria. Aí ele está falando aqui que se o nome de santo tiver determinado por adjetivo, aí cai em alguns gramáticos falam que você vai usar o acento. Outros gramáticos falam que não. Então vai depender do gramático que eles colocaram no seu edital. Aí tem que seguir a linha dele. Por exemplo, eu falo seguir a linha do gramático, porque se for Segala, a linha de gramático do Segala é totalmente diferente dos demais gramáticos. Não é para tudo, não. Mas assim, uma boa parte do fenômeno de crase para o Segala é diferente. Tá? Para o Sacone é um jeito, para o Bechara é outro. Então, quer dizer, essa questão de nome de santas tem gramática que nem coloca. Mas se você determinar, tem gramática que fala que tem que usar. Tá? Então, se tiver determinada, tipo Virgem Maria, então você vai usar. Porque você considerou aí o adjetivo, que aí lembra o dona. Se não tiver o adjetivo, então não usa o acento grave. Tá? Mas isso vai de acordo com o gramático. Geralmente, TJ, ele não coloca gramático. Então, quer dizer, essas atribuições, tá, gente, que fala assim, que é diferente, pode ser diferente de um gramático para o outro, então eles nem colocam na prova, para evitar recurso, porque já que eles não colocam bibliografia. Então, o que eles usam? O que é geral. Regra geral, viu? Esse número 6 pode marcar. Não, esse 6 não tem jeito. Toda a prova quando trabalha crase vem. Turma, essa regra, ela pode ser trabalhada para você completar a lacuna, para você marcar certo e errado, tá? E para você considerar o sentido. Como assim? O caso é esse aqui, bem específico. Ó. Você vai ter apenas a preposição a. E preposição, vamos lembrar que a palavra invariável, ela não tem plural. Então, o dia que vocês encontrarem isso aqui, ó, as, isso aqui é artigo no plural. Preposição não tem plural. Ok? Essa preposição, ao lado dela, há um substantivo feminino no plural. Mas esse substantivo feminino no plural não estará determinado pelo artigo. Então, por exemplo, refiro-me a empresas brasileiras. Olha para cá primeiro, ó. Você se refere a, beleza. A preposição a apareceu. Para se ter a crase aqui, eu precisaria de quê? Quem mais? O artigo. Qual artigo? As. As porque a empresa está no plural. Né? O artigo aqui tem que ser as porque empresas. Só que nessa frase foi dado o artigo? Não, você só tem a preposição. Então, pela ausência do artigo, não ocorre a crase. Tá? Então, a prova joga isso aqui, fazendo isso aqui. Olha para cá. Aqui, ó. Coloca um acento aqui para vocês. Quando tem esse acento, sinaliza que pode ter a crase, não é isso, gente? É a fusão da preposição a mais o artigo a. Só que aqui é empresas. Então, por isso que está errado. Então, pode colocar aí, ó. Não ocorre crase pela ausência do artigo. Depois eu vou colocar outro exemplo lá. Se eu não usei o artigo, indica caráter genérico. A ausência do artigo, pode pôr aí,
O sentido aqui é genérico. A ausência do artigo indica sentido genérico. O que é sentido genérico? Eu estou fazendo referência a todas as empresas brasileiras, qualquer uma, ou alimentícia, ou automobilística, ou têxtil, qualquer uma. Então, a ausência do artigo colocar aí indica o caráter genérico. Vou colocar mais uma aqui, ó. Assistir a manifestações culturais. Essa frase está certa ou está errada? Então, olha a regência. À sua esquerda é o verbo o quê, gente? Assistir. E assistir no sentido de ver pede a preposição a. Você assiste a algo, né? Manifestações é palavra no plural feminina, porque são as manifestações. Foi dado o artigo? Não. Então não pode ter a crase. Tanto é que tem aluno que fala assim, Odri, se eu determinar pelo artigo? Se eu der o artigo, vira isso aqui, ó. A mais as. Aí vai ter a crase. Mas enquanto você... Aí, já não é... Aí ele está falando que não é genérico, não é. Não. A partir do momento que você usou o artigo, você já tem conhecimento de quais são as manifestações. Ele está perguntando se a prova pode considerar que o assento é facultativo. Se falar que o assento é facultativo, você vai falar que não. Aqui não é facultativo, não. Tá? Aqui você vai ter que prestar atenção se a prova for colocar assim. Se houver determinação do substantivo, a crase ocorre. Beleza. Tá? Então ela tem que considerar a questão da determinação do substantivo. Mas ela vai colocar... Se acrescentarmos o artigo, se você determinar o substantivo manifestações pelo artigo, vai ocorrer crase. Aí sim, se você determinar manifestações pelo artigo, vai ter a crase. Aí. Tá? Mas não é facultativo aqui não. Aqui é proibido. Aqui, ó. Aí em cima disso entra a crase facultativa. Não, mas tem, gente. Aí eu vou dar uma dica aqui. É um bizu, como diz. Vocês estão vendo preposição a aqui? Com as manifestações no plural? Então, se tiver singular com plural, não tem crase. Pronto. É mais fácil, mas a gente tem que explicar primeiro, né, gente? Sentido genérico, preposição a, substantivo. O a está no singular, e manifestações está no plural, não tem crase. Como eu brinco, ou tudo no singular ou tudo no plural. A crase facultativa não é casa da mãe Joana. É, porque o povo acha assim, crase facultativa eu posso pôr o acento ou não.
Parece que é uma coisa assim, amor, joga aí, eu não quero pôr, então... Não. Crase facultativa pode colocar aí, ó, o artigo facultativo. Você pode usar o artigo ou não. Olha aqui que bonitinho. Muito bonitinha a frase. Pronome possessivo feminino, tá? Minha, tua, sua, nossa. Pronome possessivo feminino no singular, que a crase é facultativa. Vamos colocar aqui, ó. No singular. Porque se for plural, tá? Plural é obrigatório. Então, o pronome possessivo feminino, a crase é facultativa se estiverem no singular. Eu tenho aqui, ó, aludimos à minha empresa. O que é o artigo facultativo? Minha está aqui, é um pronome possessivo feminino. Se eu falar minha empresa ou a minha empresa, muda alguma coisa? Não, é sua empresa de qualquer jeito. Então, isso é que é artigo facultativo. Você pode dar o artigo ou não. Fica a seu critério, porque o sentido permanecerá o mesmo. Se eu der o artigo, então aludimos à minha empresa, crase ocorre. Se eu não der o artigo, ficará só a preposição. Por quê, Dri? O verbo aludir pede a. Você alude a algo ou a alguém. O que é aludir? Fazer referência, pensar, né? Mas, como é português, sempre tem uma carta na manga. O que eu gosto é assim, a lágrima escorrendo na face. O povo olha assim para mim e fica assim, nossa, eu não acredito. Quem, gente? Tem aluno que ganha a Mega Sena e não distribuiu nem R$1 pra gente. Bom, se ele ganhasse a Mega Sena, com certeza sentado aqui ele não estaria. Uma hora dessa, aludi a minha mãe. Aí, aquela questão, essa aqui, quando cai, vários caem também. Minha é possessivo, está seguido pela palavra mãe, que é feminina. Mas nesse caso, a crase é proibida. Misericórdia.
Vem cá, você alude a. Aludir a. Preposição. Minha é possessivo, mas está seguido por nome de parentesco. A crase é proibida. E vamos engolindo o choro. Anota aí. Tem que passar no concurso, gente. Uai, fica questionando, não. Pronome possessivo, seguido por nome de parentesco. Pronome possessivo, seguido por nome de parentesco. A crase é proibida. Essa aí até o Segala bate palma. Parentesco é consanguíneo. A sua mãe precisa de artigo para você determiná-la? Aí é difícil, né, gente? Mas com certeza, o dia que você precisar dar artigo para sua mãe, para você determinar, uai, então tá danado aí. Filho de chocadeira. Parentesco é consanguíneo. Agora vem cá. A esposa cai aqui no proibido ou aqui no facultativo. Se eu falar, aludimos a minha esposa. Na prática, esposa não é parente, ela não tem o mesmo sangue que o marido. Não é consanguíneo. Né, gente? Não tem essa não. Mãe é eterna. Esposa você pode ter várias. Igual, marido não entra porque o marido é masculino, né? Então, pode ter vários também. Mas não específico de crase, tá? Então, esposa, porque eu já vi prova colocando esposa, ela entra aqui, no facultativo. Por quê? Esposa, né? Aludiu a sua mulher. Então, quer dizer, aí é facultativo. Porque, na verdade, não é parentesco. Agora, se for irmã, mãe, tia, aí sim, tá? A crase é proibida. Tem crase. Aí eu faço Nossa Senhora sem graça. Continua na observação ali, ó. Olha lá. Que espetáculo! Mais uma para a nossa coletânea de absurdos. Não quero nem saber. A casa. O que você quer falar? Pode falar. Que você está olhando assim. Pensa não, filho. Hã? Fica assim não, bobo. Tô o quê? Tô bem. Ai, tô bem. Esta blusa é igual à minha. Igual é adjetivo. Igual pede preposição a. Igual a alguma coisa. Minha é pronome possessivo feminino. Só que minha aqui faz referência à blusa. Esta blusa é igual à blusa, a minha blusa. Então nós vamos colocar assim, ó. Dictation. Gostou? Do English. Quando um possessivo faz referência
quando um possessivo faz referência a um substantivo já mencionado, quando um possessivo faz referência a um substantivo já mencionado, a crase é obrigatória. Então, a crase é obrigatória. Esse é o perigo, né, gente? Porque para a gente é tudo facultativo. Aqui é obrigatória a crase. Beleza? Onde a senhora pensa que lá vai? É desse jeito, viu, online? Esse povo é assim. Esses compromissos. Pra quê, né? Falta o compromisso, ué. É. E a carinha dela, você vê, ela ficou vermelhinha. O que, amor? Tá, ele quer que volta aqui online, no minha. Volta na minha. Que é isso, colega? Aí pesou, né, online? Aí pesou. Não caiu muito bem esse linguajar, não, mas... Ele tá aqui comigo assim, online. Não, volta na minha, vai, volta na minha. Tô voltando aqui na sua, vai lá. Tá perguntando se poderia usar outro possessivo sem ser o minha, poderia ser a sua, tá? Tem que ser possessivo. A nossa, não tem problema não. Qualquer outro possessivo feminino. No lugar de minha, colocar a sua, a nossa. Isso, pode. Tá? Nome próprio feminino de caráter informal. O que é informal? Você tem intimidade com a pessoa. Paguei a Lúcia. Pela regência, o verbo pagar pessoas pede a. Ele é transitivo indireto para pessoas. Você paga a alguém. Ele é transitivo indireto para pessoa. Então, ele pede a preposição a. Lúcia é nome próprio, feminino e de caráter informal. Como assim, Dri? Você usa o primeiro nome da pessoa. Então, já dá uma ideia de caráter informal mesmo, de informalidade. Então, se eu tenho nome próprio feminino de caráter informal, eu também tenho aí a crase facultativo. Se eu falar Lúcia ou a Lúcia, sentido fica o mesmo. Bom, se o nome for próprio feminino, tá, gente? No caso, aí vamos considerar assim, pessoas conhecidas no universo, no mundo, de conhecimento universal, tá? A crase é proibida. Vamos considerar, por exemplo, vamos pegar o nome próprio, tipo Cecília Meirelles, Raquel de Queiroz, Joana d'Arc, mulheres que foram importantes, são importantes, né? Na literatura, na parte da história. Então, para elas, não precisa de determinação de artigo, gente.
O nome dela já é conhecido universalmente. Não vou muito longe, né? Vamos pegar a nossa ex-presidente, a Dilma. Então, quando você usa Dilma Rousseff, querendo ou não, ela foi o presidente de um país. Então, nesse caso, eu não preciso de usar artigo, o artigo é proibido. Tá? Eu falo, refiro-me a Dilma Rousseff, sem crase. Então, se o nome for próprio de conhecimento público universal, a crase é proibida. Porque é caráter o quê também, gente? Formal, né? Você não é íntimo da pessoa. Igual eu coloquei uma vez Joana Dark, me falou, mas tem uma Joana Dark no meu bairro. Eu falei, peraí. A Joana Dark do seu bairro é outra coisa. Ainda brincou assim, ela é íntima. Eu falei, não, se ela é íntima do bairro, o problema é dela. Tá? O nome próprio, Joana Dark, é a figura, né, da mulher, da heroína aí, viu? Joana Dark do meu bairro.